Já parou para pensar no perigo que é um tratamento sem um bom diagnóstico? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender por que identificar o problema real é o passo número 1, o mais importante de todos, para a saúde de qualquer grupo ou organização. E para isso, vamos a uns estudos de caso bem interessantes. Para começar, olha só essa história. Pensa num médico que não importa o seu problema, dor de cabeça, febre, dor no peito, a receita é sempre a mesma, uma tal de pílula amarela. Na medicina, isso soa como um completo absurdo, né? Mas a verdade é que, no mundo das organizações, isso acontece o tempo todo. Então, aqui que está o X da questão. Tentar aplicar uma solução genérica, a tal pílula amarela, para problemas que são super específicos, bom, quase nunca dá certo. Na melhor das hipóteses, a gente só dá uma maquiada nos sintomas. É tipo varrer a sujeira para debaixo do tapete. A causa real do problema continua ali, crescendo em silêncio. Ok, para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar fundo em 3 estudos de caso, digamos, fascinantes lá do livro do Apocalipse. Vamos tratar cada comunidade como se fosse um paciente, sabe? Cada um com seus pontos fortes bem claros, mas também com uma doença oculta muito específica. Nosso primeiro paciente na mesa de análise é a comunidade de Éfeso. E olha, olhando de fora, ela era a organização dos sonhos, super produtiva, dedicada, com uma reputação assim impecável. Era o tipo de grupo que todo mundo olhava e falava: "Uau, quero ser igual a eles". Mas é aqui que a coisa fica interessante. A ficha médica deles era perfeita. Sinais vitais ótimos, trabalho duro, aguentavam o tranco, defendiam suas crenças com unhas e dentes. Só que o diagnóstico mais profundo revelou uma coisa séria. A paixão, sabe? Aquele motor que deu partida em tudo tinha simplesmente se apagado. O problema não era o que eles faziam, mas o porquê de estarem fazendo. A coisa virou rotina, virou uma obrigação. O entusiasmo do começo deu lugar a um formalismo frio. A estrutura era perfeita, mas, lá no fundo, o coração da organização já não batia com a mesma força. Agora, vamos mudar o cenário completamente. Chegamos em Pérgamo, e aqui a situação era bem diferente. Essa era uma comunidade que vivia literalmente no olho do furacão, num ambiente super hostil que não queria que eles existissem. E o que a gente vê aqui é impressionante. Contra os ataques que vinham de fora, eles eram uma fortaleza. Resistiram, se mantiveram firmes até debaixo da ameaça de morte. A questão é que, enquanto eles olhavam para o inimigo lá fora, um problema muito sério crescia do lado de dentro. Eles começaram a flexibilizar seus próprios princípios. Então, o ponto central é esse. A doença aqui era a complacência. Eles começaram a achar que não tinha problema tolerar umas ideias e umas práticas que iam totalmente contra a sua identidade. A fortaleza era resistente por fora, mas as paredes por dentro estavam sendo corroídas, sabe? Nosso último caso antigo é Tiátira. E esse aqui talvez seja o mais sutil de todos. Era uma comunidade super vibrante, muito ativa e, o mais impressionante, estava crescendo a todo vapor. Gente, dá uma olhada nesses indicadores. Amor, fé, serviço e as boas obras só aumentavam. Pareceu o auge do sucesso, né? Só que todo esse crescimento vinha com um efeito colateral bem perigoso. Uma total falta de discernimento. A doença específica deles era uma espécie de ingenuidade perigosa. Eles eram tão abertos, tão cheios de boas intenções, que acabaram abrindo a porta para líderes super carismáticos, mas que eram completamente equivocados. E isso, claro, levou o grupo para um caminho de confusão e práticas bem nocivas. Ok, vamos avançar no tempo, porque esses padrões que a gente viu em Éfeso, Pérgamo e Tiatira não ficaram lá no passado, não. Eles são como arquétipos de desequilíbrios que a gente vê até hoje, em todo tipo de organização. Quer ver um exemplo? Pensa numa comunidade que tem um conteúdo intelectual incrível. Estudos profundos, conhecimento de sobra. Mas, na prática, as pessoas simplesmente não se conectam. Não existe união. O conhecimento, em vez de unir, acaba gerando uma certa arrogância e divisão. Ou então o contrário, o outro lado da moeda. Um grupo onde a parte social é fantástica. Todo mundo é amigo, os eventos estão sempre lotados, o pessoal se adora. Só que a dimensão espiritual, o propósito principal daquilo tudo, como a oração, por exemplo, fica totalmente de lado. Vira um clube social de primeira, mas perde a sua essência. E ainda tem aquele grupo que parece ter encontrado o equilíbrio perfeito, só que para dentro dos seus próprios muros. Ensino ótimo, comunidade forte, vida espiritual ativa, mas eles se fecham numa bolha.
não tem impacto nenhum no mundo ao redor, falhando completamente na sua missão de existir para os outros. E é exatamente aqui que todas as peças se encaixam. A grande lição desses casos todos, tanto os antigos quanto os modernos, é a mesma. Não existe pílula amarela. Cada problema tem uma raiz única e só um tratamento focado nessa raiz é que pode trazer a cura de verdade. O material que a gente está usando de base traz um exemplo moderno muito poderoso disso. Era uma comunidade na Amazônia que estava crescendo super bem, até que começaram a surgir uns ensinamentos que geraram uma confusão danada sobre um ponto central da fé deles. O diagnóstico foi preciso, confusão doutrinária. E o tratamento? Um estudo focado, cirúrgico, exatamente naquele tema. Resultado? A saúde da comunidade foi totalmente restaurada. Então, o ponto-chave é o seguinte: revitalizar um grupo não é sobre aplicar o programa da moda que todo mundo está usando. É, na verdade, um trabalho de detetive. Exige observação atenta, discernimento para entender as dinâmicas e, acima de tudo, coragem para avaliar com honestidade onde é que está o verdadeiro problema. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Antes de sair correndo atrás de soluções, de querer consertar as coisas a qualquer custo, talvez o passo mais sábio de todos seja simplesmente parar e fazer a pergunta certa. Do que, exatamente, a nossa comunidade está doente? Encontrar a resposta honesta para essa pergunta? Bom, esse é o único começo possível para uma cura de verdade.